Olá pessoal, vamos agora a um assunto que é muito interessante, inclusive por ser um assunto comum, né, em academias, em rios, em lagos, que é a velocidade resultante e, portanto, com foco no Enem, nós não podemos deixar de trabalhar este assunto, tá? Então vamos, cuidado, não é velocidade relativa, ok? É velocidade resultante. Velocidade resultante. Resultante. Existem algumas situações bastante clássicas para a velocidade resultante e eu vou buscar trabalhar pelo menos três delas, ok? Então vamos à primeira situação da velocidade resultante que nós devemos trabalhar. A ideia é mais ou menos a seguinte: você tem um riozinho, ok? Então este é um rio. E neste rio temos um lago. Aliás, um lago não, perdão. Temos um barco. Neste rio nós temos um barco. Aí já está o barco. Ok. Então o que acontece? Este barquinho, ele possui um motor. Quando este barco é abandonado no rio, ou seja, o motor desligado, o motor não impulsiona o barco. Se a correnteza for zero, o barco ficará parado. Mas se houver uma correnteza diferente de zero, ela leva o barco com a mesma velocidade dela mesma. Então, existe a chamada velocidade do rio, né? A velocidade da correnteza, chamar de velocidade da correnteza aqui, ok? E a velocidade do barco. Vamos colocar uma casinha no barco aqui, só para ele aparecer melhor. Pronto. E a velocidade do barco, que pode ser zero, pode ser maior do que zero, né? Menor do que zero, enfim. Aqui está ela, velocidade do barco. Bom, o que é a velocidade resultante? É a soma das velocidades. Então, quando nós tivermos o móvel e a correnteza, ou poderia ser uma esteira no mesmo sentido, a velocidade resultante é a soma das velocidades VA mais VB. Não confundir com velocidade relativa. São coisas diferentes, tá? Neste caso aqui é uma esteira, uma correnteza que leva o corpo que está lá em cima. Aí nós somamos as duas velocidades, ok? Bom, o que acontece na situação de número 2? Na situação de número 2, vamos fazer ela aqui embaixo. Quando nós temos o nosso barquinho, agora no sentido contrário da correnteza, né? Então existe o barco, e esse barco não está descendo o rio, ele está subindo o rio. Ele possui uma velocidade para a esquerda, né? Velocidade do barco, e a correnteza está para a direita. É o mesmo rio. Então nós ainda temos a velocidade da correnteza aqui para a direita. Bom, neste caso, o cálculo de velocidade relativa, aliás, de velocidade resultante é a velocidade da correnteza menos a velocidade do barco ou a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza, visto que parte do princípio que o barco ganha essa briga. Aqui eu só tenho que colocar a velocidade do barco aqui em cima e da correnteza. Deixa eu apagar aqui. Aqui eu usei A e B. E aqui eu quero usar barco e correnteza. Então aqui velocidade do barco somada à velocidade da correnteza, certo? Bom, exemplos disso aqui aplicados em outras situações comuns, tá? Outras situações comuns. Não precisa ser barco e correnteza, pode ser um carro.
Então, eu vou desenhar aqui um caminhão. Aqui nós temos um caminhão desenhado. Ok? E o caminhão desloca-se para frente com, por exemplo, uma velocidade de, vamos colocar aqui 20 metros por segundo. Ok? Sobre o caminhão, existe um rapaz parado na caçamba do caminhão. Aqui está o rapaz. Se o rapaz estiver parado na caçamba do caminhão, né, se a velocidade do rapaz em relação ao caminhão for zero, então a velocidade resultante dele é zero mais a velocidade do caminhão 20. Porque ele anda junto com o caminhão. Então, esse rapaz, em relação a quem está parado no asfalto, tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Mas digamos agora que ele queira correr em direção ao motorista. Né? O motorista está parado aqui, dirigindo o caminhão, e o rapaz quer correr em direção ao motorista, ele corre com uma velocidade de 2 metros por segundo. Bom, ele anda a 2 metros por segundo sobre o caminhão. E o caminhão já estava a 20, ou seja, somamos o 20 do caminhão com o 2 do rapaz, e agora a velocidade resultante do rapaz acaba sendo 2 metros por segundo mais a velocidade do caminhão 20. Então o rapaz agora tem uma velocidade resultante de 22 metros por segundo. Tá? Então essas são as duas situações clássicas de velocidade resultante. O barco subindo ou descendo a correnteza, ok? O rapaz no caminhão, ele poderia ter uma bolinha nas mãos, poderia estar num trem, né? Então tudo isso são situações que podem ser trabalhadas pela prova do Enem. Nós temos ainda uma outra situação, que é uma situação um pouco mais complicada, mas que pode aparecer na prova do Enem ainda. Então vamos colocar aqui essa situação, que é a seguinte. Agora nós veremos um rio de cima, tá legal? Então aqui nós temos a margem do rio, a margem inferior do rio e a correnteza que escoa para a direita, tá? Então, nós temos o rio escoando para a direita, certo? E aqui nós temos um barco. Bom, de novo, se este barco for abandonado no rio, com o motor desligado, ele apenas vai deslocar-se de acordo com a velocidade do próprio rio. Para a direita. Mas quando ligados os motores, ele tem uma velocidade para frente, por exemplo, de uma margem para outra. Velocidade do barco. Ok? Aqui, ao invés de chamar de velocidade do rio, eu chamo de velocidade da correnteza, tá? VC. Pronto. Bom, então agora a pergunta é para onde vai o barco? Então, você não pode deixar de perceber que, à medida que ele avança para frente, a correnteza leva ele para o lado. Aí ele avança para frente um pouco e a correnteza leva ele para o lado de novo. Aí ele avança para frente um pouco e a correnteza leva para o lado de novo. Então, na verdade, o movimento do barco é este aqui. Porque ele desce a correnteza e vai de uma margem para outra. Então, a velocidade do barco está aqui. Ó. Aqui está a velocidade resultante. Como é que nós calculamos essa velocidade resultante? Como é feito o cálculo dela? Se nós percebermos com alguma calma, nós podemos observar a velocidade do barco como sendo esse vetor apontando para frente. Nós podemos perceber a velocidade da correnteza como esse vetor que aponta para a direita. E que a soma desses dois vetores, produz
esta velocidade resultante que eu desenhei ali anteriormente. Produz essa velocidade resultante aqui. E que ela é, na verdade, se você observar com alguma calma, olha aqui, a hipotenusa deste triângulo retângulo. E, portanto, o módulo da velocidade relativa, ou, perdão, o módulo da velocidade resultante ao quadrado é igual à velocidade do barco também ao quadrado, mais o valor da velocidade da correnteza elevado ao quadrado. Ok? Mas, de novo, agora é uma relação matemática, uma relação vetorial. Tá? Não chega a causar pânico, porque é nada mais do que o teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado, vamos até colocar aqui, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente elevado ao quadrado. Mas aí você tem alguns vídeos de matemática, de geometria, que vão explicar isso com bastante calma. Muito obrigado pela sua atenção. O assunto trabalhado neste vídeo foi velocidade resultante. Até o próximo vídeo.